Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Namoro Gato, tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, meus queridos. Vamos continuar trabalhando aqui sobre o nosso roteiro número 2, certo? Bem tranquilinho, bem suave, sem pressa, sem maiores ataques. Fica tranquilo. Ah, professor, tá devagar. Tá devagar mesmo. Assim é melhor. Mais calma, certo? Bom, a gente falou então sobre as cruzadas na última aula, eu deixei os vídeos também sobre as cruzadas para complementar as informações. E agora a gente vai falar sobre os dois últimos exercícios do nosso roteiro número 2. Então hoje é curtinho, 10 minutos, 15 minutos no máximo, certo? Vou tentar. E nas últimas duas questões, levanta-se a seguinte pergunta, né, mano? E aí, cruzadas, cristãos versus muçulmanos, né? Cristianismo versus o islamismo. E aí, mas o que é essa cena de islamismo? O que é isso? Que religião é essa? O que ela pregava? É isso que a gente vai tentar rapidamente trabalhar aqui com vocês, beleza? A gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? O cristianismo, que é praticamente 90% da população brasileira acredita no cristianismo. Existem vários tipos de cristianismo, né? Então, várias igrejas que utilizam a Bíblia e fazem interpretações diferentes desses textos, os textos bíblicos. E aí, mano, não é só o cristianismo que existe no mundo. A gente tem uma porrada de religiões, muitas religiões espalhadas pelo mundo. E uma das maiores religiões que existem hoje no mundo é o islamismo, né? O islamismo, quem acredita na palavra do Islã, os muçulmanos, que são numerosos, hein? Muito numerosos. Aqui no Brasil a gente não tem uma presença tão grande deles. Aqui em Taubaté a gente tem bastante. Nós temos ali na frente da rodoviária nova uma mesquita. Você consegue entrar lá, conversar com a rapaziada, você consegue trocar ideia, pedir inclusive para visitar. Eu tentei organizar algumas vezes uma visita lá, mas a gente esbarrava em alguns problemas de transporte. Mas você consegue, tem lá na frente uma mesquita bonita, tem lá um negocinho na ponta, parece dourado. No centro você tem alguns muçulmanos, né, que acreditam no islamismo, com lojas, você vê as mulheres de véu, os homens com, às vezes, usando umas calças mais largas de algodão cru. Então é bem uma cultura que, se a gente prestar atenção, a gente observa ela o tempo todo. É que não é muito numerosa, existem vários tipos de preconceito sobre eles, né? Eu vejo muita gente que infelizmente não conhece, fala, são os terroristas, não tem nada a ver isso daí, isso é infelizmente um preconceito enorme, é uma fala ignorante até, uma fala de quem conhece muito pouco do islamismo. Existem terroristas islâmicos? Sim, existem. Assim como existem terroristas cristãos, hindus, budistas, umbandistas, candomblistas, existem de todos os lugares, certo? Então, pelo amor de Deus, não cometa esse equívoco. E se você cometer um dia, agora você sabe que isso não representa, os terroristas que aparecem na TV não representam a comunidade islâmica, certo? Não me venham com esse tipo de preconceito, por favor, beleza? Mas aparece na TV, menos de 1% desses caras. Então, é uma grande bobeira. Bom, vamos lá. O que é o islamismo? O islamismo é uma religião que vai surgir por volta do século 7 depois de Cristo, beleza? Criada por um cara, desenvolvida e organizada e pensada por um cara chamado Maomé. Maomé, ele vivia ali na região da Península Arábica, ali na região da Arábia Saudita, onde hoje é a Arábia Saudita. E ele era um mercador, de família de mercador, normal, que viajava demais, viajava inclusive ali no Oriente Médio para a Europa, e ele teve contato com outras duas culturas durante a sua vida, jovem. Ele teve contato com o cristianismo e com o judaísmo, beleza? Que eram duas religiões monoteístas, quer dizer que acreditavam em um único Deus, certo? Ele teve contato com essas culturas e
de acordo com o que a gente sabe, ele se interessou bastante por essa ideia de ter um único Deus. Esse monoteísmo do cristianismo e do judaísmo acabou lhe chamando a atenção. Na região onde ele vivia, ali na Península Arábica, ali na região do deserto da Arábia, onde ele era comerciante e trabalhava ali, não havia uma religião monoteísta, quer dizer, uma religião que acreditava em um único Deus. Na verdade, eram várias religiões politeístas e que, como eram várias, se confundiam um pouco, beleza? E, digamos assim, isso talvez, no contato que ele teve com o cristianismo e o judaísmo, começou a incomodar ele. Esse politeísmo todo que ele via na região onde ele morava, incomodava ele. Começou a incomodar. E na cidade, onde o comércio era mais intenso, na cidade conhecida como Meca, até hoje ela se chama dessa forma, havia um comércio muito intenso de imagens de deuses. Muito intenso mesmo. Esse comércio intenso das imagens dos deuses atraía muita gente para a cidade de Meca, que era tida como uma cidade sagrada das outras religiões, para fazer comércio. Beleza? Maomé, nessas peregrinações que teve contato com o monoteísmo do cristianismo e o monoteísmo do judaísmo, acho que começou, acredito, a história acredita que começou a pensar também em por que não poderia haver um único Deus dentro da cultura dele. E vai ser mais ou menos isso. Maomé diz que teve um sonho com o anjo Gabriel, muito parecido com o que acontece, por exemplo, com a Maria no cristianismo, quando o anjo Gabriel vai falar para ela que ela seria a mãe do Messias. Ele sonhou com o anjo Gabriel e o anjo Gabriel disse a ele, resumindo, que ele teria que organizar uma religião para cultuar e respeitar as ordens de Deus. Deus que é chamado pelos muçulmanos de Alá, certo? Então o Gabriel, o anjo Gabriel, de acordo com Maomé, aparece para ele dizendo que ele seria o cara que iria organizar a sociedade de Alá, a sociedade de Deus, certo? A organização de Deus. É claro que quando ele chega ali naquela região, ele fala, olha, não existem esses montes de deuses que vocês estão falando aí. Existe só um. Esse Deus é Alá. E ele mandou o anjo Gabriel para falar comigo. É claro que muita gente fala, ixi, olha o maluco, tá usando droga, hein? Tá malucão. E muita gente se incomoda, falou, esse cara quer quebrar a gente? Esse cara quer arrebentar nosso comércio? E o Maomé encontra alguns inimigos. Tanto é que ele tem que fugir da cidade de Meca para não tomar um pau. Ele sai de Meca, foge para não tomar um couro, por uma cidade vizinha, cidade chamada Iatrebe. Nessa cidade de Iatrebe, só um momentinho. Nessa cidade de Iatrebe, ele organiza, ele convence mais pessoas da sua religião e ele volta para a cidade de Meca para tomar a cidade na base da porrada. Presta atenção. Nessa primeira vez, quando ele sai da cidade de Meca, fugido, para não tomar um couro dos comerciantes que acreditavam nas religiões antigas, essa fuga de Maomé dessa cidade se chama Hégira, beleza? Por quê? Porque é uma fuga dele da cidade, onde ele vai organizar então as ideias, onde ele vai propagar as ideias que ele tinha tido do anjo Gabriel, que ele tinha escutado do anjo Gabriel. Ele volta então para Meca para tomar a cidade e faz da cidade de Meca um ponto, um centro de onde todo o islamismo vai se propagar. A cidade onde ele fica refugiado antes de voltar para Meca vai até mudar de nome, vai chamar Medina, certo? E não tem nada a ver com um surfista, irmão? A cidade de Medina existe até hoje. A cidade de Meca até hoje é o centro do islamismo. As pessoas vão visitá-la, beleza? Maomé vai então começar a propagar suas ideias, assim como Cristo fez com 12 apóstolos e
vai começar a conversar então com as pessoas vão aceitar as ideias deles e vão espalhar. Mas 10 anos depois dele tomar a cidade de Meca, ele morreu, ai beleza, mas ele vai deixar um monte de súditos. As pessoas vão espalhar a palavra dele. E o islamismo diz isso, você precisa espalhar a palavra, beleza? Só que quando ele morre, um dos seus sucessores, vamos dizer assim, um cara chamado Abu Bakr, Abu Bakr, ele era um dos súditos de Maomé, um cara que estava muito próximo, escutava, conversava bastante, começou a juntar tudo que as pessoas lembravam e escrever sobre isso também, não só ele, mas outros, que as pessoas lembravam que Maomé tinha dito, beleza? Teve gente que talvez tenha conversado com Maomé, teve gente que talvez não tenha, mas inventou para isso, e teve gente que conversou, passou a palavra, e através desses lembretes, através desses textos das pessoas que foram escrevendo sobre as palavras de Maomé, foi feito um livro sagrado que recebe o nome de Alcorão, ou Corão, beleza? O Alcorão é o livro sagrado para os muçulmanos, para os que acreditam no islamismo, assim como a Bíblia é para quem acredita em Jesus Cristo, beleza? E você reparou que de uma forma muito parecida, a Bíblia também foi feita, né, pelos apóstolos, então Mateus, Tiago, tem lá, cada uma tem a parte, certo? O Alcorão também foi feito por pessoas que teoricamente conversaram, tiveram contato e lembram da palavra de Maomé. Beleza? Então são formas muito parecidas. A partir de então, ali a Península Arábica passa a ser uma região dominada pela cultura muçulmana, pela cultura islâmica, dominado pela religião muçulmana islâmica, beleza? Monoteísta, quer dizer, acredita em um único Deus, certo? Isso a gente não pode esquecer, o Allah, certo? E que provavelmente tenha sido influenciado pelo cristianismo, provavelmente tenha sido influenciado pelo judaísmo. E é óbvio, né, meus senhores? Essa religião ela tem algumas bases, ela tem algumas coisas. Então, para o muçulmano, até hoje, em todos os lugares do mundo, ele tem que, no mínimo, rezar 5 vezes, orar, fazer a oração dele, olhando para a região, na direção de Meca, beleza? São várias vezes durante o dia, 5 vezes no mínimo. Tudo bem? Ele tem que acreditar cegamente nos ensinos religiosos de Alá, que foi transferido para o livro Alcorão, que não foi escrito por Maomé, mas por pessoas que teoricamente tiveram contato, beleza? Dentro do islamismo também existe a necessidade de caridade, você precisa ajudar o outro, você precisa ajudar o mais caridoso, claro, desde que você não passe fome também. Então a caridade é muito importante para os muçulmanos, certo? Existe um mês também que, aí vamos ver, junho, uma coisa assim, que os muçulmanos precisam jejuar, quer dizer, precisam comer, não comer durante o período do dia. Desde o nascer do sol até o pôr do sol, os muçulmanos não comem nada durante 30 dias, que é para lembrar algo que aconteceu com Maomé, quando ele foge da cidade de Meca e ele passa então 30 dias no deserto até chegar na cidade de Yatreb, beleza? Durante esse período então, todos os muçulmanos passam o dia praticamente sem comer e só comem depois que o sol se põe, certo? Que é para lembrar também, né, as dificuldades que Maomé, nossa, você viu que gaguejada que eu dei agora? Que fazem, ficando velho mesmo, que é para lembrar, né, o sacrifício de Maomé diante da perseguição que ele sofreu por pregar a palavra de Alá, beleza? Então, esse período em que os muçulmanos são obrigados não, mas que eles fazem, a grande maioria faz, de jejum durante 30 dias no ano, são 30 dias direto, é conhecido como Ramadã, beleza? É o Ramadã deles, onde eles ficam aí durante o dia sem comer, beleza? Só tomando líquidos,
nada substancioso. Mas à noite eles comem, aí come bem, come legal para aguentar durante o dia, o outro dia, tá bom? E além disso, existe uma coisa de que os muçulmanos tentam a todo custo, e pelo menos uma vez na vida, visitar Meca. É em Meca que estão os símbolos sagrados dos muçulmanos, certo? A Pedra Negra é uma pedra que teoricamente foi mandada pelos deuses para absorver os pecados do mundo. Então olha como é parecido. Jesus Cristo foi mandado, desculpa, eu falei bobagem agora. A Pedra Negra é mandada por Deus, por Alá, não pelos deuses, como eu falei, certo? Então a Pedra Negra foi mandada por Deus, por Alá, de acordo com os muçulmanos, para absorver os pecados do mundo. Assim como no cristianismo, Deus manda seu Filho, Jesus Cristo, para absorver os pecados do mundo. Então, nós temos alguma semelhança nas construções aí, da religião, das religiões, certo? Ótimo. E lá também, né, a Pedra Negra, as pessoas vão lá para visitar, tem a Kaaba, que é onde fica, é uma construção, uma casa quadrada, onde fica a Pedra Negra. Tem um muro, que é o Muro das Lamentações, onde as pessoas vão pedir perdão pelos seus pecados. Então, até hoje, a cidade de Meca é uma cidade que é visitada pelos muçulmanos de uma forma enorme, e todo muçulmano, dentro das suas condições, deve tentar ir visitar Meca para conseguir atingir os céus tranquilamente. Beleza? Então, com isso, com essa ideia de um Deus, Maomé estabelecendo o que os muçulmanos devem fazer, porque o anjo Gabriel disse para ele, o islamismo se espalha. Beleza? Lembrando que não é a única religião naquele momento, em 622, 632 mais ou menos, que acredita em um Deus. Nós já tínhamos duas grandes religiões monoteístas antes do islamismo, o judaísmo e o cristianismo, beleza? E agora a gente vai ter o islamismo, os muçulmanos, que vão aparecer e vão ser muito importantes. Eles também vão achar que a cidade de Israel é uma cidade sagrada para eles, beleza? Tudo bem? As religiões, mano, tô gago demais, as religiões vão começar a disputar então a cidade de Jerusalém, por isso que as cruzadas também vão acontecer, que vão disputar a cidade, beleza? Então, acho que com isso a gente entendeu mais ou menos como se formou a cultura islâmica, beleza? É uma cultura baseada demais, às vezes, na guerra, porque, ó, vamos lembrar, Maomé, ele fugiu da cidade de Meca, e depois ele organizou as pessoas e voltou e tomou a cidade de Meca na porrada. Então tem uma cultura bastante beligerante, que a gente quer dizer, baseada em conflito mesmo. Beleza? Tudo bem? Falamos sobre o livro, falamos sobre os preceitos, é desse jeito. Então acho que com isso a gente consegue terminar o nosso roteiro número 2. Senhoras e senhores, por enquanto então, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpe se eu não produzi nada, vai leve na manguarda de Marília. E ó, mete uma máscara nessa carinha aí, hein? Qualquer dúvida, manda pra nós. Fui!